Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a minha colega, enfermeira Rejane, presidindo os trabalhos nessa tarde, todos os deputados. O que me traz à tribuna de hoje é um tema que me chamou muita atenção na semana passada. Eu, vindo aqui para a Alerj, ouvindo a rádio, vi que a Justiça fez com que a Light assinasse um termo de ajustamento de conduta, obrigando a Light a religar a energia em 6 horas, quando a interrupção for feita por sua responsabilidade. Essa decisão, ela determina ainda o pagamento de uma multa de R$20 mil por cada hora a mais em que o corte de energia atinja 1.000 unidades consumidoras. E eu fiquei muito feliz quando eu vi essa notícia, porque eu pensei, bom, existe esperança. E aí fui ver como é que aconteceu para que a Justiça fizesse com que a Light assinasse esse termo. E descobri que foi fruto de um trabalho árduo da Defensoria Pública, através do seu núcleo de Defensoria do Consumidor. Eles ingressaram com uma ação civil pública em face da Light e da Ampla. E aí, fruto dessa ação civil pública, a Justiça tomou as providências e fez com que a Light assinasse esse termo de ajustamento de conduta. Ontem, eu entreguei um ofício no núcleo da Defensoria do Consumidor, na Defensoria, parabenizando por essa ação que eles moveram e sugerindo que eles possam também mover uma ação contra a SEDAI, pelos péssimos serviços prestados, de atendimento à população. Antes eu tive cuidado de verificar, já existe uma ação civil pública do NUDECOM contra a SEDAI, mas não por esse mesmo tema, não pela má prestação de serviço, e sim por cobrança de conta. Existem também algumas ações movidas contra a SEDAI pelo Ministério Público, mas como nós temos visto aqui, as reclamações da SEDAI, elas têm sido constantes. Diversos deputados aqui já utilizaram esse plenário para falar dos problemas. Eu mesma citei aqui os problemas, principalmente lá no município de Quissamã, onde já estão sem água há 40 dias. Municípios na Baixada Fluminense sofrem com o mesmo problema. Município de Macaé também sofre com esse problema. Vários bairros da cidade do Rio de Janeiro sofrendo com a falta de abastecimento de água. E dito pelo próprio site da SEDAI, a SEDAI hoje abastece uma população de mais de 9 milhões de pessoas e efetua ainda o esgotamento sanitário para uma população de mais de 5 milhões de pessoas, considerando uma taxa de ocupação de 3,61 pessoas por domicílio. Ela possui um faturamento mensal de cerca de 318 milhões de reais, mensal. Ela atende hoje a 65 dos 92 municípios do nosso estado. E aí o que me chama a atenção é o seguinte, a SEDAI, ela tem dito que ela é superavitária. O presidente da SEDAI, que até foi uma pessoa que na área do desenvolvimento econômico fez um trabalho muito competente, mas ele tem anunciado que a SEDAI é superavitária e colocando isso como se fosse uma questão excepcional. Acontece que, assim como disse o deputado Marcelo Freixo, e eu concordo com esse discurso dele, o serviço público, ele não tem que se vangloriar de ser superavitário. É claro que ele também não vai trabalhar para ser deficitário, mas se existem problemas, se existe dinheiro, ele tem que pelo menos empatar. Ele não pode deixar dinheiro sobrando, a SEDAI não pode ser superavitária enquanto diversas pessoas estão sem água, porque a água é um bem essencial à vida. Água não pode faltar. Então eu sugeri ao Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública que abra uma nova ação civil pública contra a SEDAI, para quem sabe assim, a Justiça não tenha o mesmo procedimento que teve com a Light, também em relação à SEDAI. E por que não convidar a SEDAI a assinar também um termo de ajustamento de conduta? Eu juntei aqui apenas dos últimos 3 meses, porque se a gente fosse fazer um levantamento de um período maior, nós teríamos muito mais fatos a denunciar, mas eu escolhi apenas os últimos 3 meses.
Matéria do site divulgado no dia 8 de dezembro, título: moradores do bairro de São Gonçalo reclamam que estão sem água há 2 semanas. Isso ainda em dezembro. A população dessa região, pior do que isso, além de estarem sem água, eles estão acostumados a receber água apenas uma vez por semana. Alguém pode conceber o que é isso? Você abrir a torneira da sua casa, não sai água. Você querer tomar um banho, abrir o chuveiro da sua casa e só sair água uma vez por semana? Isso é inadmissível. Site Extra de notícias. Moradores reclamam que a conta chega, mas a água não. Há mais de 2 meses a água não chega ao bairro de Piedade, provocando doenças nas pessoas, bem como sendo acumulados protocolos de reclamação sem solução. Site do R7, Rio de Janeiro, 24 de dezembro. São Gonçalo, moradores reclamam da falta de água. Inclusive, essa matéria disse que a SEDAI iria com uma equipe até o local averiguar e resolver o problema, e o problema não foi resolvido. Site G1, da Globo.com, matéria de 31 de janeiro. Problemas de falta de água e saneamento ocorrem em vários bairros no subúrbio e na Zona Oeste. Na matéria, inclusive, faz menção ao centro de Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste. O mesmo também problema acontecendo em Rocha Miranda e em Água Santa. Site O São Gonçalo, bairro gonçalense sofre com falta d'água. O site Nilópolis Online, desrespeito da SEDAI provoca protestos de moradores, 8 de fevereiro de 2011. A falta de água acontece até mesmo na Avenida Mirandela, principal rua de Nilópolis. Site Caxias Digital, matéria, 17 de fevereiro de 2011. Ruas de Duque de Caxias estão sem água desde setembro. Algumas ruas estão próximas dos 4 reservatórios da SEDAI, com capacidade de mais de 10 milhões de litros, mostrando a falta de critério na hora de distribuir essa água. Jornal O Fluminense, mais uma vez, falando dos problemas de São Gonçalo e também de Niterói. Site Folha dos Municípios, 24 de fevereiro de 2011, falta de água atormenta Macaé, Rio das Ostras e Barra de São João. 200 pessoas chegaram a sair em protesto pelas ruas da cidade, reclamando da SEDAI. Macaé, inclusive, relata que até bairros de classe média alta sofrem com a escassez de água. E assim segue. Diversas outras matérias. Site Folha da Manhã, online, Quissamã, sem água há 1 semana. Isso aqui é mais antigo, porque agora já está sem água há muito tempo, há 1 mês. Enfim, a gente percebe o vício da SEDAI, a má administração da SEDAI, deixando faltar aquilo que é um bem essencial à vida. Não pode faltar água. É com água que a gente toma banho, é com água que a gente faz a comida, é com água, enfim, não pode. E aí a SEDAI, vem o presidente da SEDAI dizer, olha, a SEDAI é superavitária. O que adianta a SEDAI ter dinheiro em caixa? O que esse dinheiro está fazendo em caixa se a maioria das pessoas hoje, né, dos municípios e diversas regiões da nossa cidade, tem reclamado da constante falta de água? Isso é um absurdo. Estão juntando dinheiro para quê? Para investir no mercado financeiro? Para multiplicar os recursos? Não tem justificativa. Então, encaminhei esse ofício ao NUDECOM, parabenizando pela ação que eles moveram, que levou a Justiça a assinar esse termo de ajustamento de conduta com a Light, né? E sugerindo a eles uma ação civil pública nesse sentido contra a SEDAI, para quem sabe a gente possa ter a esperança de algo efetivo e concreto acontecer e seja também a SEDAI obrigada a assinar um termo de ajustamento de conduta pela péssima prestação dos serviços que nós temos visto nos últimos tempos. Antes de encerrar, quero conceder aqui uma parte ao nobre deputado Xandrinha. Muito obrigado, Clarissa Ganotinha. Deputada, aproveitando esse tema, eu, assim que tomei posse, fiz um pedido de informação à SEDAI para que ela esclareça o que acontece na Baixada Fluminense. Paz, Vossa Excelência, isso é fresquinho, parece que foi detectado caminhões pegando água da SEDAI para revender para a população, em Belfor Roxo.
começa aí os pontinhos a descobrirmos como é que a coisa está funcionando. Vamos levantar isso a fundo, a sério, porque isso é muito sério, isso é seríssimo. Isso é uma máfia, é uma indústria de vendas de água. E o que a SEDAI vai falar sobre isso? Vamos ver. Muito obrigado pela parte. Precisamos investigar isso e, percebendo, né, se existe fato concreto nessa denúncia que chegou até Vossa Excelência, pensar até na possibilidade de instaurar aqui uma CPI com relação a isso, porque não é a primeira denúncia que eu ouço. Você ouviu uma relativa ao município de Belfor Roxo, eu ouvi outra relativa a um bairro do Rio de Janeiro, então acho que nós precisamos começar a juntar esse material e, se for o caso, abrir aqui uma comissão parlamentar de inquérito para averiguar essa situação. Muito obrigada, senhora presidente.